Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Escolha investir em seu futuro com a promoção Eleva Capital da Unicred. A cada R$ 250 investidos em capital social, você concorre a prêmios incríveis. Imagine ter em casa uma adega para seus vinhos favoritos, uma cervejeira ou uma Smart TV para os momentos especiais. Ou ainda ter a chance de concorrer a uma BMW X1. Promoção Eleva Capital da Unicred. O seu futuro mais próspero. Participe! A união de um sonho com coragem de empreender, vencer e construir fez hoje ser uma referência em farmácia de manipulação em Erechim. Uma história de excelência escrita todos os dias. Com isso, criamos experiências, ideias e fórmulas com um único propósito: sua saúde e bem-estar. Completamos hoje 25 anos de aprendizado, trabalho e dedicação. Uma empresa com alma e coração. Somos muito gratos a vocês, clientes, colaboradores e fornecedores. Santa Essência Farmácia de Manipulação. 25 anos. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde e essa semana abrindo o Novembro Azul. Esse mês é importante em que nós vamos falar de muitos assuntos relacionados à saúde do homem. E hoje o nosso primeiro convidado aí para a gente começar pelos nossos olhos, essa parte tão importante e fundamental, é o Dr. André Agnoletto, que é oftalmologista aqui na cidade de Erechim. Mas antes disso a gente vai falar um pouquinho do nosso patrocinador, da Unimed Erechim, que está este ano completando seus 7 anos, aliás, completou 7 anos aí do Hospital Unimed, 53 anos da Unimed e agora está com um pronto-socorro totalmente remodelado, novo, para atender a população de Erechim. E também um centro de imagem com tecnologia de ponta. Então, se você precisar de um plano de saúde, de cuidados médicos, a Unimed Erechim, ela atua em várias áreas e tem mais de 247 médicos filiados para atender você. E também a Unicred Eleva, na hora de cuidar da sua saúde financeira, a Unicred Eleva possui possibilidades aí de você realizar aqueles teus sonhos. Então, é só visitar a agência, falar com os gerentes e obter todos os benefícios da Unicred Eleva. Doutor André, obrigada por atender o nosso convite e estar aqui hoje com a gente falando de saúde. Tão importante o cuidado com os nossos olhos. Sandra, é um prazer estar aqui de novo, né? Faz algum tempinho que eu não venho, mas é sempre bom estar aqui para ajudar, né, a esclarecer algumas dúvidas, a promover a saúde da população, não só a saúde ocular, mas do modo geral, né? A gente gosta disso e sempre que puder estar aqui, eu sempre estou disponível, pode ter certeza. Doutor, vamos começar falando um pouquinho aí da parte estética do homem, que ele tem se preocupado bastante com a blefaroplastia, um procedimento que não é novo, porém nos últimos tempos homens e mulheres têm procurado com muita frequência fazer a blefaroplastia. E engana-se que quem pensa que é um procedimento feito para pessoas idosas. É um procedimento feito para pessoas aí a partir dos 20, 30 anos, dependendo a pele, como é que é a pele da pessoa, ela já pode fazer. Exatamente, Sandra. Então, a blefaroplastia é uma cirurgia da pálpebra, né,
que geralmente ela é realizada na pálpebra superior, que é o que a gente mais vê realmente de alteração que acontece tanto com a idade, quanto às vezes um componente genético aí, né, que a gente vê a família, às vezes possui um excesso de pálpebra, né. O que seria? Seria esse resto de pele que fica na parte superior, né, da pálpebra, e ele tanto atrapalha na parte de cansaço, porque é um peso, né, porque a gente carrega o dia todo, quem tem esse excesso, na hora de elevar a pálpebra a gente faz força, né, para abrir os olhos, então acaba que no decorrer do dia, se existe um excesso de pálpebra, esse excesso acaba fazendo um esforço, né, da pálpebra maior do que o normal. Outro fator que a gente percebe também, Sandra, é as alergias oculares, né? O pessoal que coça o olho, né? Às vezes tem aqueles inchaços, né? De manhã, geralmente após acordar, são fatores predisponentes a esse excesso de pele, né? Porque a pele da gente ela é elástica, então ela incha, desincha nesse ciclo de inchaço e desinchaço, ela acaba ficando elástica, aumentando o volume dela. Então isso faz com que sobre a pele, né, sobre os olhos, e isso acaba causando algum desconforto. Geralmente, né, o paciente ele queixa de cansaço, né? O paciente mais idoso, geralmente após os 70 anos, esse sim, ele tem um excesso de pele, né, que já acaba atrapalhando no campo de visão. Então ele cai por cima da pálpebra e eu digo para o paciente que parece um boné, né? Parece que está vestindo um boné e acaba atrapalhando no campo de visão, tá? Então seriam as principais queixas, né, que os pacientes têm, né? E realmente é uma cirurgia muito realizada, né, com muito pouco efeito colateral, né, para o paciente. Geralmente o benefício que o paciente tem é muito maior, né, do que o risco, né, cirúrgico que existe em qualquer procedimento, né? E realmente é uma cirurgia que a gente realiza bastante e em homens também, né? Em homens principalmente por causa do cansaço ou desse excesso que acaba atrapalhando no campo de visão, né? Verdade, doutor, e falando um pouquinho agora sobre um outro problema que acontece a partir de uma certa idade, que é a catarata. Às vezes os homens, principalmente, ele tem a dificuldade de enxergar direito, mas ele sempre fica protelando a ida ao oftalmologista, sempre acha desculpas para não ir. Quando chega lá, a catarata às vezes já tomou conta da visão ou outros problemas de visão ali que às vezes comprometem a visão. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora? Certo. A catarata, Sandra, é uma lente natural do nosso olho que ela envelhece como qualquer parte do nosso corpo, certo? Eu costumo explicar da seguinte forma: ela parece o farol do nosso carro. O farol do carro, se o carro é mais velho, se a gente já usou bastante o carro, ele costuma ficar amarelado, se você observar, né? Principalmente os mais antigos, os mais novos até que não. E esse amarelado seria o quê? Seria a absorção do ultravioleta, que mesmo aquelas lâmpadas normais, né, incandescentes que tem no carro, elas emitem essa ultravioleta e absorvido pelo plástico, no caso, que tem no farol do carro. Isso acontece exatamente da mesma forma no nosso olho, certo? O cristalino, que é essa lente, ela absorve o ultravioleta para não chegar o ultravioleta na parte mais interna e mais nobre, digamos assim, do olho, que é a retina. Então, para não lesar a retina, a gente não ter problemas, digamos assim, nessa parte tão nobre. Só que esse fator aí, que é o filtrar, né, o ultravioleta, acaba fazendo com que ele fique amarelado, essa lente, e acaba não passando a luz da maneira como a gente gostaria. Isso é um processo natural. Quando a gente fala em catarata, a gente não está falando de uma doença em si, tá? A gente está falando de um processo natural do envelhecimento. O que seria uma doença, um problema, né? Seria justamente a baixa visual do paciente, tá? E isso gera um pouquinho de confusão, porque às vezes você tem um diagnóstico de catarata e não tem a necessidade de fazer a cirurgia, certo? Porque o paciente ele ainda enxerga bem. O que causa realmente um problema, né, Sandra, como você falou, e é o que mais a gente percebe, os homens eles não são tão assíduos, digamos assim, às consultas médicas, eles protelam um pouquinho mais, geralmente comparado com as mulheres, né? E isso faz com que os pacientes já cheguem na clínica com um estágio um pouquinho maior, né, da catarata. E, eventualmente, que é o que aconteceu até nos últimos dias com alguns pacientes, eles desenvolvem um glaucoma relacionado a essa catarata. E aí seria um problema justamente por causa disso. O principal causa, na minha opinião, disso seria aquele paciente que ele consegue enxergar bem, né? E mesmo assim, então, por ele enxergar bem, ele acha que não precisa ir nas consultas de rotina, certo?
O que seria uma consulta de rotina? A cada 2 anos, principalmente após os 40 anos, né, a gente percebe essa necessidade, porque são onde as doenças oculares começam a aparecer. Então, a cada 2 anos, uma revisão, uma consulta de rotina, isso acaba fazendo o diagnóstico precoce e evitando um problema grave que seria, por exemplo, aí nesse caso, o glaucoma. Tá? Uma das complicações também, Sandra, que a gente percebe, não estão diretamente relacionados à visão, tá? Eles estão relacionados, por exemplo, a uma queda, uma fratura, tá? Troca de medicação, sabe? Sim. Por conta da baixa visual, às vezes o paciente ele se atrapalha. Pode pisar no buraco, tropeçar, cair. Geralmente o paciente de mais idade já tem uma fragilidade óssea, acaba tendo algumas fraturas. Então a gente percebe que boa parte dos pacientes mais idosos que chegam na clínica, 80 anos ou mais, eles chegam depois de uma fratura de fêmur, sabe? Então, é muito comum isso. Então, teve uma queda, ou porque não viu o buraco, ou por outros fatores. Então, já é uma catarata que já deveria ter sido operada, né? Isso a gente percebe. Confusão com medicação também a gente percebe, né? Então, geralmente o familiar vem e diz, doutor, ele não está conseguindo se organizar na medicação, eu tenho que organizar os remédios para ele, eu tenho que deixar tudo prontinho para o paciente tomar, no caso, geralmente é um filho que cuida, um cuidador, né? Então, esses cuidados são consequências, né, de a gente não fazer, por exemplo, uma revisão a cada 2, 3 anos, no máximo, né? Acabar passando alguma coisa que às vezes não é diretamente relacionada à catarata, né? Mas a gente percebe isso nos pacientes que vêm para consulta. Então, a minha dica, né, que se tivesse alguma dica vá a consultas a cada 2 anos, né, pelo menos, para a gente poder diagnosticar isso aí precocemente e evitar algumas complicações, né, que poderiam acontecer. Inclusive, acidente de carro, coisa assim, né, que pode acontecer. Tá? Doutor, tu falaste do glaucoma. Por que a catarata se transforma num glaucoma? Qual a relação aí? O que acontece? Tá, como é que eu vou dizer? A relação entre os dois não é uma relação, digamos, direta que a gente possa fazer, uma catarata vai gerar um glaucoma. E geralmente o que a gente percebe? O paciente que ele tem um grau de hipermetropia, certo? Ele tem um olho menor, né? O hipermétrope ele tem um olho menor, certo? O cristalino, que é essa lente natural, ela acaba por ficar maior, né? Ela aumentar o seu tamanho, que é o que acontece, o processo natural, esse do envelhecimento da catarata. E isso faz com que o líquido de dentro do olho não consiga fluir da maneira adequada, certo? Então, o que seria um glaucoma gerado por uma catarata? Seria um aumento da catarata dentro do olho, uma catarata grande, que faz com que o líquido, que deveria fluir de uma certa maneira dentro do olho, que leva proteínas, aminoácidos, glicose, oxigênio, né, para dentro das partes internas do olho, ele não flua da maneira adequada e aumente a pressão do olho. Certo. Essa seria a consequência. E o que isso causaria de dano ao olho, o aumento da pressão? Poderia causar, por exemplo, uma lesão do nervo óptico, que seria o glaucoma propriamente dito, que é uma lesão do nervo óptico, ou uma oclusão de uma artéria, de uma veia, em função dessa diferença de pressão que ocorre dentro do olho. Então, isso são eventos graves, né, que às vezes levam à cegueira e não tem volta, né? Então, seria uma consequência extrema, né, que é uma coisa que ninguém gostaria de, obviamente, passar por isso, mas acontece justamente por negligência, por o paciente não querer operar, às vezes tem medo de uma cirurgia, e a gente percebe esse medo justamente porque algum tempo atrás a cirurgia ela não era da mesma forma segura como ela é agora, a cirurgia da catarata. E sempre tem uma história de um familiar, meu familiar operou catarata e não ficou bem por algum motivo. Geralmente são casos que não são, digamos, a média, né? A gente tem um resultado de 99,9% de sucesso, né, nas cirurgias de catarata, mas 0,1% aí talvez tenha algum evento, e justamente são eventos que ocorrem em cataratas mais difíceis, que foram deixadas, né, para a última hora para operar, que não foram operadas na hora certa. Geralmente é isso que ocorre. Então, o exemplo que geralmente os pacientes trazem, né, quando eles têm medo da cirurgia, são exemplos que não servem, né, porque são casos extremos, né, e isso posterga e vai acontecer a mesma coisa, né, como se o paciente chamasse o problema para ele, né, ele deixa de ir na consulta regular, deixa de resolver um problema que poderia causar realmente algo grave, né, no olho, e acaba tendo, às vezes, a consequência que ele imagina, porque ele
ele não faz justamente o que deveria ter feito, né? E às vezes até aquela necessidade de, naquele momento, dizer que não pode parar de trabalhar, que precisa continuar trabalhando. Vai protelando ali a cirurgia, o tratamento. Isso. E esse glaucoma, ele não tem cura? Ou ele tem cura já hoje? O glaucoma em si, ele não tem cura, né? O que foi lesado do nervo não volta, certo? Preocupante, então. É preocupante. É a principal causa de cegueira irreversível. Até ontem, né? Agora tem a DMRI, que também é uma causa grave, né? na nossa sociedade, principalmente pessoas brancas, né? Mas o glaucoma sempre foi a principal causa de cegueira, tá? E irreversível. E isso, como é que eu vou dizer, tem tratamentos para evitar que chegue na cegueira, mas o glaucoma em si, quando a gente tem uma lesão do nervo, a gente não tem, por enquanto, nenhum tratamento para reverter, para voltar atrás, digamos assim, né? Então, essa é a gravidade que a gente tem no glaucoma e por que a gente costuma falar do glaucoma como uma doença traiçoeira, né? Porque, às vezes, ela não tem sintomas, só se percebe o glaucoma em consultas, digamos que o paciente vem para revisão de óculos, né? Ou uma consulta de rotina. Não seria, digamos, uma doença que você vai na casa da vizinha e diz, eu tenho uma coceirinha no olho, e ela vai dizer, é glaucoma, né? Não tem como alguém diagnosticar glaucoma se não for no consultório médico oftalmologista, né, com os exames devidos e apropriados. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde, a gente vai fazer uma pequena pausa e já retorna. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Escolha investir em seu futuro com a promoção Eleva Capital da Unicred. A cada R$250 investidos em capital social, você concorre a prêmios incríveis. Imagine ter em casa uma adega para seus vinhos favoritos, uma cervejeira ou uma Smart TV para os momentos especiais. Ou ainda ter a chance de concorrer a uma BMW X1. Promoção Eleva Capital da Unicred. O seu futuro mais próspero. Participe! A união de um sonho com coragem de empreender, vencer e construir fez hoje ser uma referência em farmácia de manipulação em Erechim. Uma história de excelência escrita todos os dias. Com isso, criamos experiências, ideias e fórmulas com um único propósito: sua saúde e bem-estar. Completamos hoje 25 anos de aprendizado, trabalho e dedicação. Uma empresa com alma e coração. Somos muito gratos a vocês, clientes, colaboradores e fornecedores. Santa Essência Farmácia de Manipulação. 25 anos. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos abrindo aí o Novembro Azul, esse mês em que nós vamos falar muito aí sobre a saúde dos homens. Esse momento especial aí para você fazer aquele check-up, procurar todos os profissionais aí e encerrar o ano aí com tranquilidade, sabendo que está tudo bem, tudo tranquilo, e o que não estiver tranquilo, dá para resolver rapidinho. E o nosso programa tem o oferecimento da Santa Essência, a farmácia de manipulação que já está há 25 anos na cidade de Erechim. Então, Santa Essência no prédio do Durli, sempre que você precisar de um suplemento, precisar de um produto diferenciado, Santa Essência Farmácia de Manipulação. E também a Santa Mônica Imagem, que tem os melhores equipamentos aí para os seus exames de imagem.
procure a Santa Mônica Imagens sempre que você fizer os seus exames e precisar fazer esses exames de imagem mais sofisticados que têm inteligência artificial. E também o Master Supermercados, que está comemorando 50 anos com uma belíssima campanha. 50 anos, 50 vales compras. Então, fique ligado aí nessa super campanha do Master. E nós estamos aqui com o Dr. André Agnoletto. Doutor, outro problema bastante sério que a gente enfrenta e tem falado seguidamente é sobre a diabetes e o efeito das pessoas obesas. Tem alguma coisa que pode afetar também a visão, a diabetes e a obesidade? Sim, Sandra, é outro, digamos, problema oftalmológico muito recorrente, né, que a gente tem na clínica. São pacientes, geralmente, que têm dificuldade para controlar a glicemia, né, a glicose. De fato, nos olhos, às vezes, a glicemia pode estar até adequada, dentro de um limite razoável. E o que mais implica, né, numa alteração ocular, uma baixa de visão, é geralmente o tempo do diabetes. Então, pacientes, por exemplo, de 20 anos de diabetes, geralmente eles já têm algumas alterações oculares relacionadas ao diabetes. E essas alterações oculares não são, digamos, iguais para todos os pacientes, né? Tem pacientes que têm alterações oculares, tem pacientes que nunca vão ter alterações oculares. Então, o que a gente sugere, isso também vem dos colegas endocrinologistas e clínicos, né, que cuidam do diabetes, no máximo, ali com 5 a 10 anos de história da doença com o diagnóstico do diabetes, já começaram a fazer visitas oftalmológicas, certo? Para acompanhar o diabetes, tá? Por quê? Dentro do nosso olho, a gente tem veias, artérias, certo? Nervo óptico, tem várias estruturas dentro que a gente consegue visualizar de uma forma que nenhum outro órgão a gente consegue. Por exemplo, como é que eu vou visualizar as veias e as artérias do coração, do rim, né? Eu preciso de um exame de imagem, eu preciso de contraste, eu preciso de várias ferramentas, né, que às vezes são invasivas para a gente poder dar um diagnóstico, por exemplo, de uma insuficiência cardíaca, enfim, outras alterações do nosso corpo, coração, rins, enfim. Dentro do olho, a gente consegue visualizar tudo sem uma necessidade, às vezes, de muitos exames extravagantes, né? A gente consegue fazer só com a visualização, uma fotografia do fundo do olho, um diagnóstico precoce de alguma alteração ocular ou, que seria o mais interessante, isso é uma coisa que a gente tem que propagar, Sandra, que é, se tem alguma alteração ocular, provavelmente tem alguma alteração cardíaca e renal. Então, a gente consegue perceber num exame normal de oftalmologia se a pessoa tem uma chance maior, por exemplo, de sofrer um infarto, né, de sofrer uma insuficiência renal crônica. Então, são coisas que hoje estão entrando, digamos, na prática clínica, né, dos colegas que tratam o diabetes, justamente a avaliação a cada ano, né, da parte oftalmológica. E a gente consegue, qualquer oftalmologista, né, fazer o diagnóstico, fazer um relatório, né, do que a gente vê e orientar, no caso clínico, se tem alguma alteração que poderia estar melhor, digamos. A gente consegue perceber excesso de colesterol, triglicerídeos, tá, como exudatos que aparecem dentro da retina, hipertensão arterial não tratada ou mal tratada, tá, porque as artérias e as veias elas ficam irregulares dentro do olho, então elas ficam tortuosas em vez de ficarem mais simétricas e retilíneas, né? E isso a gente relata geralmente para o clínico, né, para o cardiologista, para o endócrino, para o colega clínico que trata, e às vezes muda a conduta, sabe? Às vezes muda a conduta mesmo, às vezes vai alterar a medicação, às vezes vai ter que fazer um exame a mais, por exemplo, o exame do mapa, que é aquele que fica 24 horas, né, no braço medindo a pressão, porque eventualmente o paciente ele vai na consulta do cardiologista, por exemplo, e a pressão está controlada, mas às 3 da manhã a pressão pode estar completamente descompensada, né? E não tem como saber porque o paciente em casa às vezes não vai medir às 3 da manhã, ele está dormindo, né? Então, são coisas que às vezes dentro de uma consulta oftalmológica a gente percebe alterações que ocorrem dentro do nosso organismo, não só do olho, né? E que podem prevenir, por exemplo, um infarto, né? Alguma alteração renal, entre outras coisas que a gente consegue perceber, né?
Mas realmente isso é uma coisa que tem sido feita mais frequentemente agora, não era uma coisa que era tão comum, até porque foi colocado na prática dos colegas clínicos, né, da endócrino e da cardiologia justamente há alguns anos, né? Então isso vem sendo, digamos, uma prática mais comum agora, né? E provavelmente o médico clínico de algum paciente que já tenha diabetes, principalmente, ele já deve ter pedido em algum momento, pelo menos uma avaliação oftalmológica após 5 anos de doença. É o mais comum que a gente percebe. Pois é, hoje a gente percebe uma evolução muito grande na oftalmologia. Até então, o médico oftalmologista cuidava dos olhos e saía dali só com uma receitinha de óculos. Hoje não. Hoje é um trabalho mais sistêmico, mais olhando o paciente num todo. Então, olha a importância de procurar um oftalmologista e, de repente, ali ser o caminho para evitar uma doença muito mais grave que pode ser curada, tratada facilmente a partir de uma consulta, né? Outro problema, doutor, é que às vezes a pessoa vai no oftalmologista, sabe que tem o problema, mas não gosta de usar o óculos. Principalmente os homens, porque acham que é desconfortável, porque atrapalha, enfim. Tem alternativa de tratar sem usar óculos? Tem. Justamente, Sandra, o que a gente percebe mais são homens, né, de mais idade que têm, além do problema visual do óculos, alguma alteração auditiva, que tem que usar um aparelho. Então, é o que a gente mais ouve reclamação, porque é o aparelho auditivo, é o óculos, né, a orelha fica meio sobrecarregada, fica sobrecarregada. Então, nesses casos, né, não são obviamente todos os pacientes que têm essa indicação, mas a gente sugere, às vezes, uma cirurgia precoce, né, da catarata, que seria o cristalino, para a gente diminuir o grau ou eliminar completamente o grau com algumas lentes que vão dentro do olho, né? A gente implanta uma lente dentro do olho para substituir, no caso, essa deficiência visual que ocorre com a idade, né? E aliviar a orelha um pouquinho, né, dos óculos, porque outras opções que seriam lente de contato geralmente são mais complicadas, né? Aquelas lentes que tira e põe todo dia, não é uma opção geralmente muito aconselhada, porque requer a pessoa enxergar bem de perto para conseguir limpar a lente, para conseguir colocar a lente no olho. Então, geralmente é o oposto do que a gente percebe. Esses pacientes, eles já têm dificuldade de perto, né? Eles não vão conseguir colocar a lente de contato. Então, a sugestão que a gente dá, né, para quando o paciente pode fazer isso, né, tem alguns fatores clínicos, né, oftalmológicos que a gente avalia, seria implantar a lente dentro do olho, né? O homem realmente, ele não tem como é que eu vou dizer, uma adesão muito grande a esse procedimento. Geralmente quem tem mais intenção de fazer esse tipo de procedimento são as mulheres, por causa da parte estética, não precisar ficar usando o mesmo óculos sempre, né, poder fazer a maquiagem e, claro, cuidar da parte mais estética dela. O homem, quando ele vem pra gente por conta disso, geralmente é um homem em idade ativa, que ele está trabalhando, que ele está na correria, ele não gosta do óculos. Por quê? Porque ele perde o óculos, porque ele não tem óculos quando ele precisa, né? E geralmente essa idade ainda, ali em torno de 50, entre 45 e 55 anos, é uma idade que talvez não seja mais recomendada ainda para fazer esse tipo de cirurgia. Não que não possa ser feito, sim, pode. Mas o que acontece? Às vezes essa pessoa, esse homem, geralmente, ele vai dirigir à noite, né? Então, aí tem alguns efeitos colaterais dessas lentes que dificultam, por exemplo, a dirigir à noite. Não que não possa dirigir à noite, mas ele tem alguns sintomas. Então, tudo bem conversado, bem orientado, a gente consegue explicar para o paciente, né, o que ele vai ter de sintomas depois desse procedimento, que podem vir a causar algum desconforto. E se ele aceitar isso antes, né, a gente acaba fazendo a cirurgia. Esses homens que estão nessa faixa etária, entre 45 e 55 anos, que eles ainda estão trabalhando bastante, produzindo muito, geralmente, a gente orientando bem quais são os sintomas, né, e prevendo o que vai acontecer de resultado cirúrgico, que isso é possível, eles entendem e têm uma satisfação muito grande com a cirurgia. Mas tem que avaliar com calma, tem que ser bem conversado, e existe alguns casos que o paciente vem com a intenção de fazer esse procedimento e, obviamente, a gente já tem algumas, como é que eu vou dizer, alguma experiência, né, e sabe que alguns pacientes não vão ter uma satisfação muito boa depois do procedimento. A gente já fala logo de cara, né, olha, talvez você não seja um paciente com a melhor indicação para esse procedimento. E isso é uma das coisas que o oftalmologista tem que ser sincero,
né? Porque tem paciente que vai ter sintoma e não vai gostar do resultado, principalmente os homens, tá? As mulheres não costumam ter isso, não, tá? Elas geralmente não dirigem à noite, né? Um pouquinho diferente. Mas bem conversado, bem explicado, né? O paciente entende o que vai acontecer, ele não tem desconforto e acaba aceitando bem. Mas precisa ser bem avaliado antes, com certeza. Hoje a gente passa por um dilema muito grande, que são as telas. Excesso de telas, tanto em crianças, mas também os idosos, eles, por ter bastante tempo, às vezes ocioso, acabam ficando muito tempo no celular porque ele distrai. Qual a tua orientação como oftalmologista para as pessoas referente a esse tema que a gente precisa cada vez mais orientar as pessoas? Certo. Sandra, então, a gente tem um monte de estudo tentando provar, né, que a tela em excesso ela causa algum dano ao olho, tá? Eu estou me referindo mais ao olho agora, que aumenta grau, né, que possa causar alguma lesão, né, em qualquer parte do olho, e realmente ainda não tem nada comprovado. Por incrível que pareça, a gente sabe que não há nada comprovado, digamos assim, 2 horas de tela por dia, né, a partir dos 2 anos. Tem várias, né, teorias aí, e algumas que se tornaram rotina, principalmente na pediatria, né, tipo não expor a tela antes dos 2 anos de idade, tá, que é o padrão agora da pediatria. Mas se a gente for revisar realmente algum estudo, assim, não tem nada mostrando que causa algum dano comprovado, tá? Então, a gente sabe, né, isso vem do nosso tempo, Sandra, que a mãe da gente dizia para não olhar muito a TV, que ia estragar a vista. Né? Então, isso já é uma cultura que vem de tempo. A gente sempre teve receio do excesso desse tipo de luz artificial, né? Mas se perguntar de algum estudo, né, certinho que mostre, comprovando que tem algum problema, algum dano ao olho, realmente não existe, tá? O que a gente sabe sim que é verdade, tem estudo comprovando, é o seguinte: o excesso de visão de perto, sim, causa o grau, tá? Então, por exemplo, se você ficar 4 horas no celular por dia ou 4 horas num livro por dia, isso pode, da mesma forma, um ou outro, fazer a predisposição à miopia, tá? E aí vem o viés de confusão, sabe, tá? Porque assim, antigamente, quando não tinha celular, as crianças não ficavam 4 horas, né, na tela, nem no livro, nem em lugar nenhum. Então, obviamente que é uma geração atrás, né, bota aí 20, 30 anos atrás, que foi quando começou o celular, essa geração ela tem uma miopia, digamos, um grau ali menor do que a geração nova que vem. Por quê? Porque hoje a exposição ela é muito maior. Então, seria o mesmo formato, 4 horas no livro, 4 horas no celular. Vão gerar o mesmo grau, né, vão induzir o mesmo grau de miopia, certo? Não seria a luz do celular, seria a quantidade de tempo mexendo em alguma coisa de próximo, tá? Perto, no caso. Isso sim é comprovado que causa maior miopia, que é a nossa epidemia hoje, né, que a gente vive, né, das nossas crianças, é miopia. Hoje a gente vai na escola, né, você vê muita criança com óculos, sabe? Antigamente não era da mesma forma, tá? Eu lembro, pelo menos da minha época, não tinha tanto, na minha época não tinha tanto colegas com óculos, né? Enfim, e outra coisa, Sandra, que a gente percebe, assim, isso vai mais para a área da psicologia, tá, da psiquiatria, que tem muita alteração de comportamento relacionado à rede social, tá? E isso sim é comprovado, isso ninguém tem dúvida nenhuma. Então, como é que funciona o aplicativo, geralmente, né, de rede social? Por exemplo, o Instagram, acho que é o maior exemplo que eu posso dar. Ele tem um algoritmo, né, de inteligência artificial que faz com que prenda a sua atenção ali o máximo de tempo possível, tá? E não seja ingênuo achar que ele vai evitar com que apareça algumas coisas que você não quer. Ao contrário, ele vai chamar atenção de qualquer forma. Então, não é um ambiente seguro, por exemplo, para uma criança, sabe? Nem um adolescente. O que vai aparecer ali são coisas que você, às vezes, fica de cabelo em pé quando você percebe o que a criança, o que o adolescente está vendo, tá? Mesmo que você tente fazer, né, o bloqueio de conteúdo por idade e tudo mais, a gente sabe que não é seguro. Então, quanto a isso, sim, a gente sabe a proximidade das telas, né, e as redes sociais, elas causam muito impacto na parte psicológica, né? Crianças que, se você tirar o celular, o comportamento é igual de um drogadito, igual um viciado em alguma droga,
né? Você tira o celular, a criança fica enlouquecida, tá? Então, o comportamento é exatamente esse dentro do nosso cérebro. Ele se comporta como se fosse um vício, né? E isso a gente tem que combater. Excesso de rede social. E tem como ser feito, tem como limitar, digamos assim, né? Ou bloquear, né, essas redes. E não dá para se enganar achando que, por exemplo, o que aconteceu com o meu filho, olhando o YouTube Kids, né? Apareceu coisa lá que não deveria aparecer mesmo no YouTube Kids. Não era, por exemplo, um aplicativo para adultos. Era um aplicativo para crianças e tinha conteúdo que não deveria estar lá. Pois é. Doutor, eu quero te agradecer por estar aqui hoje abrindo o nosso Novembro Azul e dando essas informações tão importantes para todos os nossos telespectadores e falando da importância da consulta oftalmológica que de repente te chama atenção para outros aspectos. E isso é importante, que um profissional colabore com o outro e oriente o paciente a procurar o que faz bem para ele, o que vai melhorar a sua vida, a sua qualidade de vida. Exatamente, porque quando, pelo menos eu tenho essa conduta, quando o paciente vem na minha consulta, eu não olho só para o olho, né? Eu costumo olhar para todo o paciente, né, num aspecto geral, assim, e tentar direcionar justamente essas coisas que a gente tem um conhecimento médico, né, prévio já, devido à quantidade de tempo estudando também, e isso pode ser passado de uma maneira muito simples para o paciente, né, e uma dessas gera alguma alteração aí de rotina de vida dele que vai ajudar muito ele, né. Então eu acho muito importante a gente ajudar ele em outros aspectos, não só na consulta, não só com óculos, não só com o tratamento oftalmológico, nessa questão aí do restante do corpo dele, né, como se fosse um ser humano completo, não só um olho, né, que é o que eu costumo dizer. Verdade. E a todos vocês que nos acompanham, agradecemos a sua audiência e também aos nossos apoiadores, a Unimed Erechim, a Unicred Eleva, a Santa Mônica Imagem, o Master Supermercados e a Farmácia de Manipulação Santa Essência. A todos vocês, muito obrigado e boa noite. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Escolha investir em seu futuro com a promoção Eleva Capital da Unicred. A cada R$ 250 investidos em capital social, você concorre a prêmios incríveis. Imagine ter em casa uma adega para seus vinhos favoritos, uma cervejeira ou uma Smart TV para os momentos especiais. Ou ainda ter a chance de concorrer a uma BMW X1. Promoção Eleva Capital da Unicred. O seu futuro mais próspero. Participe! A união de um sonho com coragem de empreender, vencer e construir fez hoje ser uma referência em farmácia de manipulação em Erechim. Uma história de excelência escrita todos os dias. Com isso,
Criamos experiências, ideias e fórmulas com um único propósito: sua saúde e bem-estar. Completamos hoje 25 anos de aprendizado, trabalho e dedicação. Uma empresa com alma e coração. Somos muito gratos a vocês, clientes, colaboradores e fornecedores. Santa Essência Farmácia de Manipulação. 25 anos.